A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que noite maravilhosa de nós estarmos aqui reunidos na casa dele para adorarmos e escutarmos a sua palavra. Eu quero convidar você, sem perca de tempo, a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 40. Abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 40. Eu quero ler um texto com vocês nessa noite. Êxodo 40, a partir do versículo 34. Você encontrou, amém? A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguia adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Está preparado para seguir jornada? Está preparado para seguir jornada? Aleluia, porque a nuvem moveu. A nuvem moveu. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Antes de sentar, vamos orar. Pai, nos direciona, Senhor, para aquilo que o Senhor quer nessa noite, através da Tua palavra. Revela-nos os segredos, revela-nos, ó Pai, os oráculos, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Que nós possamos nessa noite compreender a Tua vontade, discernir, ó Pai, o tempo e o propósito da nossa vida, ó Pai, através dessa palavra. Que nessa noite, Senhor, destinos sejam mudados. Que nessa noite, ó Pai, vidas sejam transformadas. Que nessa noite, ó Pai, o Teu sobrenatural, ó Pai, manifeste em nosso meio. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Você pode se assentar? A nuvem moveu. O texto que nós lemos fala que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre a tenda e a glória do Senhor enchia todo o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel já sabiam: é tempo de partir, é tempo de iniciar a jornada, é tempo de seguir um novo caminho, um novo ciclo, um novo momento. Porém, se a nuvem não se levantava, os israelitas não seguiam adiante até o direcionamento de Deus. Hoje eu não vim aqui falar sobre uma nuvem meteorológica. Essa não será assim a minha mensagem. Sabemos que a nuvem, se quando a gente olha para os céus, ela tem a finalidade, muitas vezes, de aliviar os raios ultravioletas que vêm do sol. Mas sabemos que também as nuvens têm alguns pontos importantes. Sem as nuvens nós não teríamos trovões. Sem as nuvens nós não teríamos relâmpagos. Sem as nuvens nós não teríamos a neve. E sem as nuvens nós também não teríamos o arco celeste, muito conhecido como o arco-íris. Só que tem uma coisa, irmão, já que é culto de ensino, eu preciso ensinar isso aqui a você. É preciso entender que o arco celeste não foi criado pela deusa Íris, o qual as pessoas dizem que é o arco-íris. Não. O arco celeste foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. E eu não posso atribuir o arco celeste
a uma deusa qualquer, não da mitologia grega, não posso. Porque o arco celeste na Bíblia significa aliança. Então a primeira vez que o arco é mencionado é depois de 371 dias de chuva, onde Noé estava na arca. O texto diz que Noé construiu no último dia, depois de muitos dias chovendo, quando ele pôde então sair da arca, a palavra vai dizer que Noé construiu um altar, queimou sacrifício, de repente ele olhou para o céu e viu o arco celeste, e o Senhor disse: Noé, eu farei uma aliança entre ti e a humanidade. A partir de hoje, a humanidade não mais será eliminada, não mais estará debaixo d'água, porque o arco representa a minha aliança. Era isso que Deus estava dizendo a Noé, que todas as vezes depois da chuva, todas as vezes depois de uma tempestade, era só olhar o céu, e Deus estava ali mostrando a sua aliança, revelando aos homens que Ele continua tendo aliança. Mas não é sobre essas nuvens que eu queria pregar nessa noite. Se a gente for estudar a definição mais básica de nuvem, é simples. A nuvem, se a gente for estudar, é uma condensação de ar elevado sob compressão. E as nuvens nos céus, ela tem algumas definições. São chamadas de alguns tipos de nuvens. Tem as nuvens cirros, acúmulos e as estratos. Eu estudei um pouquinho, mas eu digo, meu Deus, não é sobre essas nuvens que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa nuvem que está aqui sobre o tabernáculo. Essa nuvem que está acima das galáxias. Essa nuvem que está ao redor do trono da majestade de Deus. Essa nuvem aqui que a Bíblia declara que é a nuvem da glória do Senhor. Hoje eu vim aqui dizer para você que há uma nuvem de plenitude. Há uma nuvem de revelação. Há uma nuvem de poder. E essa nuvem é essa daqui que eu li no texto. Sabe, irmão, muitas vezes a gente sabe que as nuvens, ela tem muitas vezes partícula de água, partícula de gelo, mas não é isso aqui não. Essa nuvem aqui, essa nuvem que eu li no texto aqui, é sobre fogo do Espírito. Essa nuvem aqui revela a presença do Deus Todo-Poderoso. Essa nuvem que eu estou compartilhando com você é a nuvem da majestade de Deus. Então vamos entrar aqui no texto. O texto que eu li para vocês é Êxodo. Êxodo é um dos livros bem mais fascinantes que eu acho na Bíblia. Porque o autor, chamado Moisés, que escreveu Êxodo, ele vem revelar através desse livro que o propósito de Deus era libertar o povo do cativeiro, porque o povo estava vivendo uma opressão. E Deus decide tirar o seu povo do Egito com uma mão forte. E Deus levanta Moisés como esse agente, como esse portador da libertação. Só que antes de libertar o povo, Deus vai libertar o povo também daquilo que o povo vivia, a cultura. Havia na cultura egípcia muitos deuses. E qual a melhor maneira de mostrar, de revelar que o Senhor era Deus? A Bíblia vai narrar que através da libertação, Deus envia para o povo do Egito 10 pragas. A gente vai ver a primeira praga, a água do rio Nilo, que é transformada em sangue. A segunda praga, a infestação de rãs. A terceira praga, que é a praga dos piolhos. A quarta praga, que era a infestação de mosca. Havia a quinta praga, que era a peste sobre o gado morria. A sexta praga, sobre todos os egípcios nasceram úlceras, chagas. A sétima praga era a chuva de pedra e granizo. A oitava praga era uma infestação, uma nuvem de gafanhotos. A nona era escuridão total. Mas a décima foi a que promoveu assim a libertação do povo do Egito. Foi a morte do primogênito. Então qual era a finalidade dessas pragas, de cada uma delas? Se você for estudar mais profundo a Bíblia, vai ver que cada praga dessa, Deus estava combatendo uma divindade egípcia. Deus não queria apenas libertar o povo.
Deus queria libertar o povo daquela adoração politeísta. Ele veio para revelar que somente Ele era Deus. Deus queria colocar no coração do seu povo que estava lá no Egito, que somente Ele era o Deus, o grande e eu sou. E através disso, Deus abriu a porta do Egito para que o povo saísse. Na última praga, a praga dos primogênitos, Deus está assim, fechando esse ciclo. Essa praga dos primogênitos, o Senhor vai dizer o seguinte, que a morte virá sobre cada casa ali naquela região, no Egito. A morte viria. E Deus então chegou para Moisés e disse: Moisés, pega um cordeiro e você vai celebrar a Páscoa. Você vai matar esse cordeiro. O sangue desse cordeiro você vai passar nos umbrais da porta. Não somente isso, pegue o corpo do cordeiro e coma do cordeiro. E à meia-noite, ao passar do anjo da morte, ao ver o sangue na porta, ao ver o sangue nos umbrais, essa casa que tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entra. É por isso que eu amo quando João Batista está lá batizando no Rio Jordão, quando Cristo Jesus vem caminhando perto dele, ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. O que João estava dizendo era, através dele, a morte não tem mais legalidade sobre a nossa vida. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se manifestou, se revelou. E através do sangue do Cordeiro derramado na cruz, a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. 3, 4, 5 pessoas compreenderam. O sangue do Cordeiro nos promoveu isso. Então o povo sai do Egito. O povo vai seguir então a sua trajetória, a sua caminhada. Eu estou aqui em Êxodo, lá no capítulo 2. É interessante essa narrativa, porque o povo vai atravessar, vai sair do Egito. Lá no capítulo 14, a palavra vai dizer que eles chegam próximo ao mar. E a palavra, você conhece esse texto bem conhecido, que Moisés vai orar a Deus: Senhor, Senhor, e Deus disse: olha, Moisés, não é para orar, é para marchar. Digo, o povo que marcha. A palavra fala que houve um grande milagre sobrenatural de Deus, o mar vermelho se abriu, e o povo começa a marchar, o povo começa a seguir sua jornada. E eu amo o capítulo 14 de Êxodo, que muitas vezes a gente se esquece de algumas pessoas, no meio da nossa leitura. A Bíblia vai dizer que lá atrás, no final, vinham os mais idosos, porque os mais idosos caminham mais devagar. E quem vem lá atrás? Lá vem Miriam, que era irmã de Moisés. Se você se lembrar bem da história de Moisés aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, Moisés, a mãe de Moisés, lança Moisés no rio. Naquela época, Miriam tinha 12 anos, quando Moisés é lançado no rio e é pega pela filha de Faraó. Aqui, na travessia do Mar Vermelho, a gente já sabe que Moisés tem 80 anos. Então, se Moisés tem 80 anos, é um cálculo básico. Miriam tem 92 anos, porque ela era 12 anos mais velha. Então lá vem o povo atravessando o Mar Vermelho, e lá atrás vem os mais idosos, os da melhor idade. Então a palavra vai dizer que Miriam está atravessando, está vendo aquela cena sobrenatural, de um lado parede de água, do outro lado parede de água, o povo caminhando, fugindo, o Egito querendo vir sobre o povo. Então de repente a palavra diz que ela toma o pandeiro da sua bolsa e começa a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ela começa a cantar: só o Senhor é Deus, batendo. E ela começa então a bailar, a dançar. Ela está atravessando o Mar Vermelho e está cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso comove as outras mulheres. Levantou então o ministério de dança ali. O povo está lá atravessando, passando, correndo, e as mulheres vêm atrás bailando. Isso me ensina de imediato uma lição aqui. Eu não preciso terminar de passar por um momento de tribulação para poder adorar. Eu posso adorar em meio a todas circunstâncias. Ela não esperou chegar no outro lado para adorar.
Ela não esperou se sentir salva, segura para adorar. No meio daquele momento ali, daquela tribulação, ela tirou o pandeiro e começou a adorar. Por isso, meu irmão, deixa eu te dizer logo aqui, de início aqui nessa introdução, você não precisa terminar algo para poder louvar. No meio da circunstância ruim, pega o teu pandeiro, começa a adorar e declarar que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é majestoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. E assim você vai seguindo a sua jornada. Só que no capítulo 14, vai dizer que após 3 dias eles estão caminhando, depois de passar pelo Mar Vermelho, e eles chegam a um local que tinha águas amargas, chamada de águas de Mara. O texto vai dizer que Moisés ali pega um galho de árvore, joga sobre as águas, e aquelas águas se tornam portáveis. O texto vai dizer que naquele local ali tinha 12 fontes e 70 palmeiras. E o povo está caminhando, porque Deus estava revelando, é deserto, mas eu sou Deus de deserto, eu sou Deus de propósito. Aí eu quero encurtar a história aqui para chegar aqui no capítulo 40. Deus então chega aqui no capítulo 40 e Deus estava dizendo, através dessa mensagem, que tinha uma nuvem sobre o tabernáculo. E o tabernáculo não era a obra de Moisés. O tabernáculo não foi invenção de Moisés. O tabernáculo não foi algo que Moisés criou. Deus revelou para Moisés o tabernáculo. E o tabernáculo, quando Deus revelou, tinha 3 cômodos. Vamos lá entrar no tabernáculo junto comigo. Culto de ensino, a gente está aqui para aprender. O primeiro lugar era o átrio. O segundo lugar mais à frente era o santo, o lugar santo. E o terceiro lugar era o santíssimo lugar. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, nesses 3 cômodos, no átrio, no santo e no santíssimo lugar, você vai colocar 6 peças. No átrio, que é o começo do tabernáculo, logo no início, você vai colocar 2 peças de bronze. O altar de bronze, que era o altar de holocausto, e a bacia da purificação para a limpeza, para purificação. Quando entrasse no segundo lugar, chamado lugar santo, Deus chegou para Moisés e disse: aqui você vai colocar 3 peças. Do lado direito, você vai colocar a mesa com os pães da preposição. Do lado esquerdo, você vai colocar o menorá, o candelabro, o candeeiro com aquelas 7 lamparinas. E próximo ao véu, você vai colocar o incenso. Ali vai ser o altar de incenso. Mas então vem o santíssimo lugar. Deus chegou para Moisés e disse: é aqui, nesse lugar, que eu vou me revelar. Faça uma arca. E Deus disse, nomeou a arca da aliança. E dentro dessa arca você vai colocar 3 artefatos. Você vai colocar a vara do seu irmão, que era a vara de Arão, a vara que tinha florescido. Você vai colocar um pedaço de maná e vai colocar as tábuas da lei dentro dessa arca. Porque a arca ali representava a presença de Deus. A vara de Arão representava o sacerdócio, a autoridade sacerdotal. O maná era a provisão de Deus. Mas as tábuas representavam a aliança de Deus, baseada ali na sua palavra. Deus estava dizendo para Moisés que ele iria se revelar sobre a arca, sobre a arca da aliança, que revelava ali a sua presença. Deus deixou bem claro, quando ele estabeleceu esses 3 lugares, mandou colocar esses artefatos, para que quando os levitas, sacerdotes entrassem, percebesse que o lugar não estava vazio. Porque Deus não se revela em lugar vazio. Ele se revela para aquele que entende quem Ele é Deus. Porque o sacerdote levita, quando entrasse, já tinha que matar logo o cordeiro. Depois ele teria que se purificar para chegar ao santo lugar. Lá ele acenderia o menorá, veria o candelabro, estaria ali o pão da preposição, colocaria sempre um incenso novo. Mas ele saberia que lá dentro, na arca da aliança, ali representava a aliança de Deus. Deus não chegou para Moisés e disse: Moisés, construa um templo. Por quê? Porque como aqui, o templo é físico, mas o tabernáculo é algo móvel. Deus mandou construir algo móvel. E presta atenção nisso aqui, que lá no final você vai fazer essa junção.
o povo estava andando no deserto. E os levitas tinham a incumbência de, todas as vezes, montar e desmontar o tabernáculo. Então o povo estava lá andando, seguindo aquilo que Deus tinha orientado. Só que o povo, a gente entende que aqui é o deserto. E se você sabe como é o deserto. É 40 graus acima durante o dia. Já tem deserto aqui, já passou de 50. Mas à noite o frio é intenso. É uma sensação térmica muito louca. De dia é quente e à noite é frio. Eu paro para imaginar, sabe o que, irmão? A gente precisa às vezes parar para ver certas coisas, que os detalhes, as entrelinhas. O povo estava caminhando na sua jornada e a palavra fala que a nuvem era que dava a direção. Agora imagine os beduínos, os viajantes no deserto, olhando ao povo de Israel de longe. Percebiam que sobre eles tinha uma nuvem. De repente eles viam a nuvem voando, saindo do lugar, e o povo saindo. E eles percebiam que o povo sempre esteve debaixo da nuvem. Era a direção que Deus estava dizendo. Aqui o sol não vai te molestar de dia. Deus estava trazendo para o povo o refrigério. E o melhor, no dia de frio, que geralmente eram todos os dias à noite, a palavra fala que aquela nuvem que impedia o povo de se queimar, à noite era uma coluna de fogo. Então, olha que loucura. O povo está andando, seguindo aquela nuvem, durante 40 anos. E se você vê a história do povo de Israel, durante 40 anos, a roupa não se rasgava, sandália não se estragava. Como é que isso acontecia? O milagre de Deus por você estar debaixo da nuvem. Então, sabe o que é mais loucura ainda? Tudo que estava debaixo da nuvem, tudo que estava debaixo daquela direção, era algo sobrenatural. Quando Deus chega para Moisés e diz o seguinte: vamos para imaginar, Deus disse: coloca o maná dentro da arca. Sabemos que o maná deveria ser colhido toda manhã. Só que você não podia guardar o maná para o outro dia. Por quê? Se você guardasse o maná por outro dia, o maná se estragava. Não tinha como, porque o maná era algo perecível. Mas se você perceber, durante 40 anos, aquele maná dentro da arca não se estragou, não ficou podre. Por quê? Preste atenção. Tudo o que está fora de Deus se estraga, mas tudo que está dentro de Deus não se estraga. Tudo que está fora de Deus se estraga, mas tudo que está dentro de Deus se estraga. Pega teu casamento, coloca fora de Deus para ver se não estraga. Agora pega teu casamento, lança nas mãos de Deus para ver se ele se estraga. Pega o teu ministério, vai viver teu ministério longe da presença de Deus para ver se ele se estraga. Agora pega o teu ministério, coloca nas mãos de Deus para ver se ele não cresce, prospera. Então casamento fora de Deus se estraga, ministério fora de Deus se estraga, qualquer tipo de negócio, planos fora de Deus se estraga. Agora experimenta pegar tudo como Deus orientou. Bota na minha presença um maná aí que não vai se estragar. Experimenta pegar tudo e colocar na presença de Deus, que eu quero ver se vai se estragar. Então a gente vê o povo está andando, e Deus está durante o dia mandando o refrigério. Durante a noite Deus colocava uma coluna de fogo. Só que muitas vezes, quando o povo estabelecia a nuvem, parava, as tendas dos israelitas eram em círculo, eram ao redor do tabernáculo, porque o tabernáculo ficava no meio, no centro. Só que quando chegava a noite, aquela coluna de fogo aquecia o povo. Não importava se você estava mais próximo do tabernáculo ou se você estava lá no final, a última tenda, porque aquela coluna de novo aquecia do mesmo jeito. Deixa eu explicar isso trazendo para a gente aqui. Às vezes tem gente que quando chega aqui no culto, na igreja, senta logo aqui na frente, já procura logo o seu lugar. Sim ou não? É verdade. Mas tem gente que chega depois que o culto começou. Gente que muitas vezes não é por causa do atraso, gente que vem para cá ferida, gente que não quer nem intenção de vir, vem arrastada, vem às vezes até obrigada, vem machucada, vem frustrada. O que é que ela faz? Ela senta lá atrás
no final. E antes mesmo do pastor dar a bênção aqui, ela já está saindo, sabe? Mas Deus sabe o que ela está vivendo. Deus sabe o que aquela pessoa está vivendo. E eu estou olhando para você, e através desse texto, Deus está dizendo para você: tanto faz se você senta aqui na frente ou se você senta lá atrás, o fogo do Espírito pega você do mesmo jeito. Não importa se você chegou aqui frustrado, se você chegou aqui decepcionado, se você chegou aqui muitas vezes arrastado. O fogo do Espírito que queima para aqueles que estão aqui na frente, também queima aí atrás e também chega na casa daquele que não pôde vir. Então vamos entrar aqui no sermão. Essa aqui foi só a introdução. A nuvem moveu. Então, a primeira coisa que a nuvem revela é a direção. Deus coloca uma nuvem. Quando a nuvem anda, o povo desarma o tabernáculo. É hora de ir. Pastor, e vamos para onde? Não sei. Porque quem está sendo guiado pela nuvem não está preocupado com o destino, está preocupado com a companhia. Pegou? Quem está sendo guiado pela nuvem de Deus não está preocupado para onde vai, está preocupado quem é sua companhia. Se a minha companhia é Deus, amém, eu posso ir para qualquer lugar. Então, você não está preocupado com quem te guia. Deus estava dizendo, era como se Deus estivesse dizendo para o povo, quando a nuvem se movia: olha, não olha para frente, porque lá na frente, o teu futuro eu já estou. Não olha para o chão, porque o chão é deserto, mas daqui eu faço florescer algo, eu tenho proposta aqui, eu faço frutificar aqui nesse deserto. Mas olha para o alto, eleva os teus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Então a nuvem revela a direção. E se Deus está revelando a direção, não importa para onde a nuvem está direcionando, importa que eu vou com Ele. Então já vou nesse momento liberar a primeira palavra. Existem jornadas como está aqui, que Deus vai liberar sobre a sua vida ainda nesse ano. Existem nuvens que o Senhor está dando ordem para guiar você. Então se prepara, porque há uma jornada preparada para você. Há um novo ciclo, há um novo momento. É tempo de mudar, é tempo de partir, é momento de ser enviado. Deus está preparando todos nós para uma jornada, porque a nuvem do Senhor está movendo e Deus está nos guiando. Então, maná, vamos juntos para essa direção, porque Deus está nos mostrando que tem muito mais. Deixa eu te dizer aqui, quando a nuvem anda, pode faltar dinheiro, mas não sobra fé. Quando a nuvem anda, pode nos faltar contato mesmo. Poxa, eu não tenho com quem me segurar, mas vai nos sobrar ousadia. A nuvem de Deus, eu quero dizer para você que a nuvem de Deus está sobre esse lugar aqui. Quando você for para casa, a nuvem do Senhor vai te acompanhar. Quando você estiver trabalhando, a nuvem do Senhor vai estar com você. Nas tuas negociações, nos teus planos, a nuvem para pensar. A nuvem é a presença de Deus, irmão. A nuvem vai estar com você. Pega essa mensagem, compreende, abre os teus olhos espirituais. Isso aqui não é uma palestra, é uma mensagem que Deus está dizendo para você: meu filho, a nuvem está movendo, siga ela. Se a gente voltar aqui para o povo esteve 40 anos andando no deserto. E nesses 40 anos, a nuvem de Deus vai se revelar em 3 lugares. O texto que eu li aqui com vocês, Êxodo 40, vai dizer que a nuvem de Deus estava sobre eles. Mas tinha dia que a nuvem do Senhor vinha para a frente, por causa dos inimigos. Tinha dias que aquela nuvem vinha para trás, contra todo ataque do mal. Deus estava dizendo o seguinte para o povo: não importa quem vem na tua frente, ou quem vem atrás de você, eu estou sobre você. Talvez alguém olha para você e vê esse deserto que você está passando, não consegue ver a presença que você carrega, algo sobrenatural que você carrega, que é a nuvem de Deus. As pessoas olham assim para você e dizem: como é que ela consegue? Como é que ele consegue? Como é que ele consegue? Como é que ela consegue continuar nessa crise? Porque se fosse eu, já teria desistido. A resposta é muito simples, irmão.
você está no deserto sim, mas a nuvem de Deus está sobre você. Se vem ataque, a nuvem de Deus te protege na frente. Se vem ataque por trás, a nuvem de Deus está com você ao seu lado. Veja comigo Êxodo. Deixa eu ler esse texto aqui, Êxodo, no capítulo 13. A palavra vai dizer o seguinte, no versículo 20 de Êxodo, capítulo 13. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles. Durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E durante a noite, uma coluna de fogo para iluminar, a fim que caminhasse de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo, nem durante o dia, nem a coluna do fogo durante a noite. Você percebeu aqui? Longe de mim andar ao lado de Deus. Por quê, pastor? Porque quem anda com o lado de Deus fica brigando qual é o destino, para onde quer ir, porque eu estou nesse caminho. Mas quem decide andar com Deus na frente, vai seguindo seus passos. Pouco me importa o que vai acontecer lá na frente, eu estou aqui com o Senhor. Isso é a mesma coisa quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Não é Deus que anda com Enoque, é Enoque que anda com Deus. Era como se Enoque estivesse dizendo o seguinte: pouco me importa o destino, eu estou com o Senhor, vamos embora. Mas vamos mostrar um outro exemplo. Êxodo no capítulo 14, quando fala da travessia do Mar Vermelho, lá no versículo 19, quando o Mar Vermelho está pronto para se abrir, no versículo 19 vai dizer o seguinte: que o anjo do Senhor ia adiante do exército, se retirou e passou para detrás de quem? Deles. Também a nuvem se retirou diante deles e se portou atrás do povo. Está vendo como eu estou dizendo para você que a nuvem do Senhor está sobre nós na frente e na nossa retaguarda? Não importa a jornada, não importa o caminho. O inimigo pode até se levantar contra a nossa vida. O inimigo às vezes vai tentar embaraços mesmo. O inimigo vai tentar parar você para que você possa se envergonhar, mas não vai. Por quê, pastor? Porque você não está sozinho nessa guerra. Lembre-se que está com você o braço forte do Senhor. Por quê, pastor? Aquele que acalma o vento, aquele que tira, que faz o quê? O Deus que derruba muralhas, Ele faz, é o mesmo. Não temas, Deus já tem. O Mar Vermelho se abrindo, está aberto, Ele abriu. E o que vai haver? Haverá. Ouça. Pegou, compreendeu? A nuvem te direciona. Deus chegou a Moisés, está aí o Mar Vermelho aberto. A nuvem que está aqui, não se preocupe, que eu vou trazer para cá, vai proteger você. Agora você precisa seguir a jornada com o povo. A nuvem revela a direção. Maná, a nuvem está movendo. Maná, a nuvem está movendo. Só que, em segundo lugar, a nuvem revela a glória de Deus. A nuvem vai revelar a glória de Deus. Salmo 99, no capítulo Salmos de número 99, no versículo 6, a palavra vai dizer o seguinte: que Moisés e Arão estavam entre os sacerdotes, Samuel, entre aqueles que invocavam o seu nome, e eles clamavam pelo que ele aqui é Deus, respondiam. Versículo 7, falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam os seus mandamentos. Da onde é que Deus estava falando? Da nuvem. Então Deus
falava através da nuvem. Mas, irmão, é sobrenatural. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer o seguinte: antigamente, o que era antigamente? No tempo de Moisés, de Abraão, de Elias, Jeremias. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras. Diversas, ele disse só de uma maneira não. Mas agora, nesses últimos dias, nos fala através de seu Filho. Então, meus irmãos, você vai ver que Deus falava através de anjo. Deus falava através do redemoinho. Está lá em Jó, Deus falando com Jó através do redemoinho. Deus falou com Elias através de uma brisa suave. Deus falava de diversas maneiras. No capítulo 99 de Salmos, no versículo 7, estava dizendo: e Deus falava-lhe pelas nuvens. Então, a nuvem de Deus, Deus se revelava através da nuvem. Então, Deus se revelava a glória de Deus nela. Lá em Levíticos, no capítulo 16, no versículo 1, Deus chega e diz o seguinte: e o Senhor falou para Moisés, depois que os filhos de Arão, depois da morte dos filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram, o Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão que não entre no santuário qualquer hora para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Por quê? Aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Deus estava dizendo o seguinte: eu vou me revelar para ele através da nuvem. Êxodo capítulo 16, versículo 10, vai dizer o seguinte: enquanto Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olhou para o deserto. Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus revelava a sua glória na nuvem. Então a gente está aprendendo aqui. Deus guiava o seu povo através da nuvem. Deus falava com o seu povo através da nuvem. Deus aparece para o seu povo através da nuvem. E através da nuvem Deus revela a sua glória. Agora, você percebeu qual é o ambiente que tudo isso, essa manifestação está acontecendo? É no deserto, do lugar de morte, lugar infrutífero, um lugar onde não cresce nada. Deus estava mostrando o seguinte: que a minha glória não está limitada ao ambiente. A minha glória é revelada para aqueles que o buscam. Não importa o ambiente que seja hostil, tão difícil ou não, Deus se revela. Só que, irmãos, muitas vezes na nossa vida a gente diz assim: parece que tem uma nuvem escura sobre mim. Você já escutou isso, né? Parece que tem uma nuvem negra. Só que é o seguinte: os especialistas vão dizer que as nuvens escuras existem mesmo. Elas são chamadas de nimbus stratus. E é aquela nuvem, quando você olha assim para o céu, ela é escura, ela é bem cinzenta, que você não consegue nem enxergar o sol. Então, quando você olha para aquelas nuvens escuras, muitas vezes nos traz a memória que a situação é ruim. E às vezes é verdade mesmo. Porque a gente sempre fala isso, quando diz assim: parece que tem uma nuvem preta, uma nuvem negra, uma nuvem escura sobre mim. A gente está muito relacionado a algo de ruim. Só que lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 21, vai dizer o seguinte: diz que o povo estava longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Deus estava dizendo o seguinte: Moisés, eu também estou dentro das nuvens escuras sobre a sua vida. Nos dias que você olha para o céu e não vê sol algum, luz alguma, Moisés, eu continuo lá. As nuvens escuras que talvez você passou, Deus estava lá. Naquele dia que você perdeu um ente querido, o Senhor estava com você. Naquele dia que foi a ruptura mais dolorosa da sua vida, eu quero te dizer que o Senhor estava lá. Naquele dia que você foi traído, o dia mais angustiante, mais caótico da sua vida, aquela nuvem escura, Deus estava lá. Eu paro para imaginar Deus chegando e se revelando para José e dizendo: José, dos seus 17 aos seus 30 anos, eu estava contigo. Foram nuvens escuras mesmo na sua vida, mas eu estava com você, José, quando você foi vendido. Eu estava com você quando você estava na casa de Potifar sendo injustiçado.
Eu estava com você quando você foi caluniado, injustiçado mesmo. Eu estava com você, junto de você, no cárcere. E eu também estava com você quando você chegou na casa de Faraó. Eu sempre estive com vocês. Então Deus estava dizendo o seguinte: olha, eu não sou só Deus de nuvens brancas, eu sou Deus de nuvens escuras. Então nos teus piores momentos de vida, onde você percebeu as nuvens escuras, você pensou que aquilo ali significava a ausência de Deus. Mas o silêncio nunca foi a ausência de Deus. Deus sempre esteve do teu lado, do teu levantar ao teu deitar. Então já descobrimos que a nuvem direciona, a nuvem revela a glória de Deus, mas a nuvem também revela a presença de Deus. Porque durante 40 anos a nuvem está se movendo. Só que um dia Deus diz assim: Moisés, ô Moisés, sobe o monte, vem à minha presença. Como assim, Senhor? Moisés, o negócio contigo é diferente. Moisés, eu não estarei com você apenas na sua frente. Eu não estarei, Moisés, com você apenas sobre você, nem na sua retaguarda. Você estará dentro de mim, e eu dentro de você. Moisés, sobe o monte. Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 13, a história é linda. Quando Moisés escutou Deus dizendo sobe o monte, a palavra vai dizer que Moisés se aprontou, e juntamente com Josué, o seu auxiliar, ele começou a subir o monte. Ele chegou para os anciões e disse: olha, vocês aí, espere aqui, vocês é para esperar aqui, porque nós voltaremos juntos. Eis que Arão e Ur ficam com vocês, e quem tiver alguma coisa, procure eles, porque eu vou subir é o monte. A palavra vai dizer no versículo 15: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a palavra vai dizer que a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu durante 6 dias. Está lá Moisés subindo o monte. Ele vê uma nuvem. A palavra vai dizer que os israelitas correram para o lado. Josué ficou lá no pé do monte. E Moisés está lá, e ele vendo a nuvem. 6 dias Moisés olhando aquela nuvem. A palavra vai dizer que no versículo 16 ainda, que no 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou: Moisés. A palavra vai dizer que aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor. Os israelitas estavam dizendo: vai cair, esse monte vai tremer, vai derreter. E a palavra vai dizer no versículo 18: e Moisés, entrando pela nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, para imaginar. Era como se Deus estivesse dizendo a Moisés: eu não quero apenas ficar sobre você, na sua frente ou na sua retaguarda. Eu quero você dentro de mim, eu quero você na minha presença. Sobe o monte, Moisés. Entra no monte, Moisés. Agora eu vou ler o versículo novamente, o versículo 17, que diz o seguinte: e Moisés entrou no meio da nuvem, subiu o monte e permaneceu lá durante 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, eu paro para imaginar. Eu viajo às vezes na Bíblia, eu começo a pensar, eu mergulho mesmo. Eu fico imaginando Moisés lá. Moisés está subindo o monte. Aí chega o Senhor, ele vem subindo o monte e diz: Moisés, deixa eu te dizer uma coisa. E aí Moisés está lá, que ele vai subindo o monte. Moisés, você se lembra lá no Egito? Moisés, você se lembra que a porta da casa mais simples, que um anjo da morte não entra? Moisés, sou eu. Moisés, você se lembra que aquela estrada que correu para o Mar Vermelho, aquele vento que abriu o caminho? Moisés, sou eu. Moisés, preste atenção. A nuvem que aponta o destino, Moisés, é a mesma que cobre o passado. A Moisés, aquele pão que sacia a sede, o maná que descia do deserto, que matava a fome, Moisés, sou eu. Moisés, a rocha que mata a sua sede, sou eu. E Moisés está lá subindo o monte, subindo em direção à glória do Senhor. Ele vai subindo, e mais perto do monte, mais perto, e ele subindo, da face me espanta. E ele está subindo, mais perto, mais. Moisés está subindo, ele vê a nuvem, é a glória do Senhor. Meu Deus, o monte está tremendo, o monte vai derreter, o medo quer me parar, mas não. Então me tira o medo. Mas aí não vou parar, eu vou seguir. Que me
Eu vou subir, Moisés. Eu vou subir, Moisés. Deixa que eu vou subir também. E Deus se revelando na nuvem. Que a tempestade é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Ó, Moisés subindo o monte. Moisés está subindo. Ele está indo mais perto. 11 de 2 Crônicas, quando os sacerdotes que estavam ali presentes, respeitando o seu turno, estava em pé diante do altar do Senhor, com símbolos, com harpas, com liras, 120 sacerdotes, todos cantando em uníssono, tocaram as trombetas, cantaram com os instrumentos musicais, louvaram o nome do Senhor. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Se encheu de uma nuvem. A nuvem era a glória do Senhor. E os sacerdotes ministros não podiam ministrar, porque a nuvem de glória tinha entrado no templo do Senhor. Oh, aleluia! Só que é o seguinte, aquela nuvem não ficou apenas lá. A palavra vai dizer o seguinte, Mateus no capítulo 17. Segura aí, irmão, segura aí, que eu tenho que dar o recado todo. Mateus no capítulo 17, Jesus chegou, Pedro, Tiago, João, vamos subir o monte. Vamos subir o monte. Jesus, a palavra vai dizer, capítulo de Mateus, capítulo 17, Jesus lá ficou transfigurado. O seu rosto resplandecia como a luz do sol. Eis que apareceram quem? Moisés e Elias. Pedro logo à fonte disse, Senhor, nós vamos fazer tenda. O Senhor disse, não. Quando chega no versículo 5, a palavra vai dizer, falava ela ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Ele não queria mais habitar no tabernáculo. Era nos homens, era Pedro, Tiago e João. Uma nuvem de glória os envolveu. E daquela nuvem viu uma voz que dizia, este é meu filho amado. A nuvem estava revelando Cristo Jesus. E os discípulos estavam ali, todos cheios da glória do Senhor. O último texto, a palavra vai dizer que depois que Jesus Cristo ressuscitou, a palavra vai dizer que ele está lá no monte, dizendo o seguinte, olha, ficar em Jerusalém, vocês serão revestidos do poder do alto. E a palavra vai dizer que Cristo começou então a subir aos céus, e uma nuvem o cobriu. Os discípulos estão lá olhando aquilo, a nuvem levando Cristo aos céus. De repente, anjo do Senhor chega e disse, varões, por que vocês estão olhando para o alto? Para aquele que virá da mesma maneira que foi. Meu Deus, preste atenção. Ele virá da mesma maneira que foi. A palavra vai dizer em Lucas no capítulo 25, que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, porque é a vinda de Cristo Jesus. Haverá pessoas que desmaiarão de terror, de medo, sobreviverão àquilo ao que estavam, serão abaladas. Aí a palavra vai dizer no versículo 27, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem. Eu vou terminar agora com Apocalipse, no capítulo 1. Meu Deus do céu, capítulo 1, Apocalipse vai dizer que da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A palavra vai dizer no versículo 7, eis que ele vem com as nuvens. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Versículo 8, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. A nuvem revelava a Cristo Jesus. A nuvem estava vendo
chegar o momento de você subir o monte. Não vai ele não, quem vai sou ele. Tira o medo, se joga nessa noite, mergulha nessa presença. A face, espanto,